Sejam bem-vindos ao Venham a Mim podcast. A história de hoje, no começo, vai parecer um pouco assustadora. Mas depois você vai ver que não tem nada de assustador. Essa história você pode ler lá no livro de Daniel, no capítulo 15. Vamos ver o que aconteceu? Certa vez, o rei da Babilônia, chamado Beltsazar, deu uma grande festa para 1000 pessoas, e eles beberam até ficarem bêbados. Então o rei deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que tinham sido roubadas do templo de Deus em Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, que reinou antes de Beltsazar. Eles beberam ainda mais com as taças e adoraram aos deuses deles. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever na parede da parte mais iluminada do palácio. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. O seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que suas pernas tremiam. Aos gritos, o rei mandou chamar todos os sábios da Babilônia e disse: aquele que conseguir ler e dizer o que significa isto, vestirá um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no meu governo. Mas ninguém conseguiu ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Isso deixou o rei Beltsazar com mais medo. A rainha ouviu os gritos do rei e de seus convidados e foi falar com ele. Não fiquem assustados. Existe um homem que pode desvendar esse mistério. O nome dele é Daniel. O rei Nabucodonosor percebeu que ele era inteligente e sábio, então deu a ele o cargo de chefe dos sábios. Além disso, ele também era capaz de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Então o rei mandou chamar Daniel e disse a ele: eu soube que você é capaz de resolver mistérios. Se você puder ler o que está escrito na parede, você será vestido de vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço, e se tornará o terceiro em importância no meu governo. Então Daniel respondeu ao rei: eu vou ler e dizer o significado, mas não quero seus presentes. Deus deu ao rei Nabucodonosor sabedoria, grandeza, glória e majestade, e por isso homens de todas as nações respeitavam muito ele, e ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas quando o coração dele se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, tudo isso foi tirado dele. E ele passou a viver como um animal, até reconhecer que Deus domina sobre toda a terra e coloca no poder quem ele quiser. Mas você, Beltsazar, mesmo sabendo de tudo isso, se sentiu acima do Senhor dos céus. Mandou trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem. Louvou a outros deuses que não podem nem ouvir e nem entender, mas não glorificou o Deus que sustenta as suas mãos e a tua própria vida. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras na parede. E lá está escrito: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene significa que Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel significa que você foi pesado na balança e você ainda deve. Parsim significa que o teu reino foi dividido e entregue aos seus inimigos. Depois de ouvir isso, o rei mandou vestir Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no reino. E naquela mesma noite, Beltsazar, rei dos babilônicos, foi morto por seus inimigos.
Que história legal, hein? Quando eu ouvi essa história pela primeira vez, eu era uma criança e confesso que fiquei um pouco assustada, mas depois entendi que aquela mão foi enviada pelo próprio Deus. Aí depois ficou tudo bem. Belsazar sabia de todo o sofrimento que o outro rei, o Nabucodonosor, tinha passado por não reconhecer Deus como o único Deus. E mesmo assim, ele continuou fazendo as coisas do jeito dele e tudo deu errado. Assim como ele, às vezes nós fazemos o mesmo. Queremos ser e fazer as coisas do nosso jeito, mas Deus foi quem nos criou e só Ele sabe o que é melhor para a gente. E tudo o que Ele quer é que você e eu reconheçamos isso. Ele quer ser nosso amigo. Por isso, Ele enviou Jesus, o Filho dele, que teve que morrer lá na cruz por causa dos nossos erros. Ele morreu no meu e no seu lugar, para que um dia a gente pudesse viver com Ele para sempre. Você quer dizer a Jesus que Ele é o único Deus em sua vida? Então feche os seus olhos e diga: Senhor Jesus, eu acredito que você é o único Deus, o Deus verdadeiro, e desejo que você guie a minha vida, pois eu acredito em você. Amém. Uau! Essa oração foi muito especial. Que Jesus guie sua vida de agora em diante. E quem pediu essa história foi o Eric Noah e a Célia Agnes. Beijo, crianças! Eu adorei contar essa história. E por hoje é só. Nos sigam lá nas redes sociais, @venhamaminpodcast e também lá no YouTube. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!